Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um super vídeo, um vídeo completo, nosso vídeo semanal de avaliação completa com modelos usados do mercado brasileiro, onde eu trago para vocês dicas de manutenção, onde eu trago detalhes de uma avaliação completa de modelos usados. Aquele modelo que você está de olho para comprar ou conhece alguma pessoa que está de olho, aquele carro que você está em dúvida se compra ou não. Aqui eu trago uma visão geral para vocês sobre os modelos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse exemplar aqui, pessoal. Sim, Volkswagen Gol 2022, pessoal, um dos últimos que saíram, tá? Lembrando que o Gol teve aí sua produção descontinuada em 2023, nesse ano. Então aqui a gente tem um exemplar 2022 com o detalhe de ser 1.0. Lembrando que a gente já tem aqui no canal a avaliação do modelo 1.6 2021, tá? Então eu trago para vocês hoje esse grande carro, esse excelente exemplar, um exemplar aqui com 40 mil quilômetros rodados, tá? Ano 2022, versão 1.0. Então, se você não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, que aqui nós falamos sobre dicas automotivas, sobre a melhor compra para o seu dinheiro, tá? Dentro do seu orçamento. Eu falo também sobre dicas de manutenção, despesas que você pode ter com os carros, além de perguntas, vídeos rápidos, curtos, que eu respondo perguntas, eu dou dicas pontuais lá no Instagram e também compartilho com vocês aqui no YouTube. Então não deixa de se inscrever no canal, já curtiu o vídeo e não se esqueça de compartilhar ele com alguém que você saiba que está pensando em comprar um Gol, está pensando em comprar um primeiro carro popular aí, tá? Tem a dúvida se vale a pena comprar o Gol, mesmo que ele tenha saído de linha. Já explico para vocês tudinho nesse vídeo. Então, começando aqui, como de praxe, começamos pela frente, tá, pessoal? E não vou me alongar muito porque esteticamente nós temos basicamente o que tem naquela versão 1.6 2021, a gente tem nesse 1.0 2022, tá, pessoal? A gente já tem aqui, como vocês podem ver, o mesmo modelo daquele 2021, tá? Geração 8, foi o último que saiu, foi descontinuado esse ano. De 2021 a 23, tá, pessoal? 2021 ali começou essa geração 8. Então o farol aqui a gente tem um farol monoparábola, como vocês podem ver, assim como no outro, tá? Uma lâmpada só faz o farol baixo e o farol alto. Temos a lanterna aqui, tá, pessoal? E a seta, bem simples, bem comum. Aqui embaixo a gente não tem farol de milha, mas a gente tem essa grande moldura aqui, assim como no 1.6, para colocar o farol de milha, que nesse carro fica bastante bonito. É um farol que completa toda essa parte preta, tá? É um farol que sim, ele ficou mais caro para ser adquirido, pessoal, mas vale bastante a pena, tá? Que o carro fica bem bonito e melhora bastante a iluminação, tá? Hoje a gente consegue comprar aí um kit de farol de milha desse no Mercado Livre por na faixa de uns R$500. A gente tem essa mudança no capô, como vocês podem perceber. A grade ficou reta aqui, tá? Assim como na geração 8. O que muda, Igor? Pessoal, a principal mudança daquele 1.6 que eu mostrei para vocês, prata 2021, tá aqui nas rodas, que aqui a gente tem rodas aro 14, tá? Se você não assistiu o outro vídeo, eu já te convido a ir lá assistir, que lá eu explico porque aquele carro saiu com rodas aro 15, tá? Aqui a gente tem rodas aro 14, pessoal. As calotas, como vocês podem ver. E um detalhe nessa geração 8, que
a gente tem pneus 185 65 14, tá? Levando em consideração que durante a história do geração 6, geração 7, a gente tinha o Gol com aro 14 com os pneus 175 70, tá, pessoal? O que muda, Igor? Esse pneu 185 que saiu no geração 8 ficou um pouco mais largo, tá, pessoal? É um pneu com 18 centímetros e meio na banda de rodagem aqui, tá? E o 65 representa a porcentagem dos 18,5 aqui, representa a altura, ficou basicamente a mesma coisa que era, tá? Então a gente pode ver aí que o carro tem uma altura bem boa em relação ao solo e com pneu um pouquinho mais largo, tá? Melhorou razoavelmente na estabilidade, tá, pessoal? E o conforto também melhorou um pouco, mas basicamente é isso, tá? Em todo o resto a gente tem o que a gente tem no 1.6. Retrovisores pretos, maçaneta preta, a coluna aqui é toda em preto também, como vocês podem ver, tá? Maçaneta também traseira preta. As rodas traseiras, não temos friso lateral, tá? Temos a antena no teto, como vocês podem perceber. Logo aqui atrás, a lanterna, pessoal. A gente tem essa lanterna bem bonita do geração 8, tá? Que eu não vou me aprofundar muito, que já é idêntica à do geração a do 2021, que eu mostrei no vídeo 1.6. E basicamente na estética, pessoal, a gente tem a mudança também, mas que é bastante difícil de reparar, tá? Para quem não tem entendimento, da descarga aqui atrás, tá? Do escapamento. O que acontece, pessoal? O 1.0 é bem mais fino a saída do escapamento, tá? Ao passo que 1.6, se vocês retornarem no vídeo aí daquela versão, vocês vão perceber que a saída aqui do escapamento é bem maior, tá? Por conta da mudança do motor, como eu falei para vocês, tá? A gente tem o limpador traseiro aqui e do lado de cá a gente tem a mesma coisa, tá? Como vocês podem perceber, esteticamente muda pouco, mas como aqui a gente tem rodas aro 14, vocês podem perceber um carro menos encorpado do que era aquele 1.6 2021, tá? Se vocês forem comparar aí na imagem, vocês vão perceber que as rodas aro 15 com pneus 195/55 que saíram naquela versão 1.6 deixaram ele bem mais bonito, bem mais encorpado, tá, pessoal? Vocês podem ver que de um ângulo mais baixo, ó, como fica bem mais com cara de Gol essas rodas menores, né? Dos Gols mais antigos. E basicamente a gente tem isso, tá? Vocês podem perceber que a gente tem um carro bem novinho, como é de se esperar pelo ano, tá? Com todos os selos do Inmetro, para-brisa original, tudo originalzinho, como vocês podem perceber. E externamente as mudanças que a gente tem são essas. Rodas, aqui a gente tem rodas 14, que deixa o carro menos encorpado, e também a saída do escapamento lá atrás, que isso é um detalhe técnico que quase ninguém percebe, tá, pessoal? Então, principalmente nessa versão geração 8, que a gente não tem inscrição na tampa do porta-mala ali falando sobre a motorização, a gente consegue perceber a diferença no escapamento lá atrás, tá? O 1.6 é mais largo do que esse 1.0. Agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, que lá também a gente tem alguma diferença em relação ao 1.6. Bom, pessoal, abrindo aqui a porta, no acabamento da porta, basicamente a gente tem o mesmo carro, tá? Lembra que eu ressaltei as maçanetas puxador aqui preto, que eu achei uma sacada muito bacana da Volkswagen, que isso aqui descasca nos mais antigos, então sendo preto que não tem esse problema futuro, tá? A gente tem botões de travar e destravar as portas,
e botões do vidro elétrico dianteiro. Aqui embaixo um porta-revista bem pequeno. Comandos do vidro manual, como vocês podem perceber, tá? Os bancos são os mesmos do 1.6, bancos com um desenho bem bonito, como vocês podem perceber, tá? Temos regulagens bem básicas, regulagens características dos bancos do Gol. E basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença aqui do lado de dentro, pessoal. Bom, falando sobre o painel, o que a gente tem de fato de diferença daquela versão 1.6? Basicamente, pessoal, no velocímetro, tá? Aqui a gente tem um velocímetro marcando até 220. Lá a gente tem um velocímetro marcando até 240, tá? Ah, Igor, mas muda só isso? Sim. Só isso que dá pra gente perceber a diferença do 1.0 para 1.6, tá, pessoal? De resto, é tudo igual. As saídas de ar que eu falei para vocês lá no outro vídeo, para mim tem um acabamento bem bacana, tá? O acabamento dessa geração 8 da Volkswagen ficou muito, me agradou. Essas saídas de ar aqui, tá? Esse suporte de celular aqui em cima. Lembrando que a gente tem uma tomada USB aqui atrás, tá, pessoal? Um conector USB que, conectando o cabo, a gente coloca o celular aqui e já conecta o carregador. Então é um negócio com muita versatilidade, tá? É um negócio com muita utilidade. É muito importante, muito bacana. Isso aí muito me agrada nos carros da Volkswagen, tá? Aqui no seletor do farol a gente tem a lanterna e o farol baixo. Farol alto a gente tem aqui na alavanca, tá, pessoal? Empurrando para trás e o pisca aqui na frente. Do lado de cá a gente tem a alavanca dos limpadores, limpador dianteiro e traseiro, tá? E basicamente isso. Um porta-objetos aqui. Temos também o volante, que assim como na versão 1.6 que eu falei para vocês, é um volante com excelente empunhadura, tá? Muito bom, pessoal. Aqui o encaixe da mão aqui. A gente tem também a base achatada aqui desse volante, tá? Basicamente o volante do 1.6, tudo igual, mas vale ressaltar aqui para vocês que, de novo, que eu gosto bastante, tá? A gente tem o airbag do motorista e do passageiro, tá? Logo aqui, como vocês podem perceber, no console central a gente tem único e exclusivamente o botão do pisca-alerta e do desembaçador traseiro, mais nada, tá? E aqui a gente não tem som, que a gente está na versão 1.0. Lá no 1.6 a gente tinha um carro com um pacote que saía com o som original, que aí o som sai nesse recorte aqui da moldura, tá? Nesse caso aqui a gente não tem o som, a gente sim tem preparação, mas não tem o som, tá, pessoal? Se quiser colocar um sonzinho, um aparelhinho, ele fica aqui, e se quiser colocar o original, ele fica toda essa moldura. Aí no caso a gente perderia esse porta-objetos, que como vocês podem ver, fica assim numa posição bem agradável, tá? Eu até gosto de... Sim, a qualidade do som original é outra, como eu falei para vocês lá no vídeo, mas um carro desse aqui com um som, um aparelhinho de boa qualidade, preservando esse porta-objetos aqui, para mim ficaria bem interessante também, tá? Esse porta-objetos aqui, como vocês podem ver, ele tem bastante utilidade, cabe bastante coisa e fica um lugar bem acessível para as mãos. Aqui embaixo a gente tem o seletor da temperatura, mais frio e mais quente, seletor do ventilador do ar, tá? Recirculador, ar-condicionado e as 4 posições de saída do ar: desembaçador, desembaçador para o pé, só para o pé e na posição frontal, tá? Embaixo a gente tem esse excelente porta-objetos, como vocês podem reparar aí, excelente mesmo, tá, pessoal? O pênalti que ele fica
com uma acessibilidade mais difícil, tá? Aqui para mim é o ideal, aqui fica mais difícil um pouco, mas é bem bacana, as coisas que vocês colocarem que não vão cair, tá? É bem fundo e tem essas proteções laterais aqui, fica bem colocado os objetos aqui. A gente tem a tomadinha 12 volts aqui, dois porta-garrafas, como vocês podem ver. O câmbio, aquele mesmo câmbio de 5 marchas, é o mesmo câmbio do geração 6. Lógico, as relações completamente diferentes, que eu já vou falar para vocês sobre o desempenho desse carro, tá? Que a grande diferença tá aí. Mas, via de regra, os engates são os mesmos. Aquele excepcional câmbio da Volkswagen que não tem nem o que falar. Vocês sabem quanto eu sou fã e é o câmbio a ser copiado no mercado desde quando foi lançado. Aqui a gente tem o puxador do freio de mão, bem comum também, tá? E nada mais do que isso, pessoal. A porta lateral, mesmo acabamento, tá? Na parte traseira, a gente tem exatamente a mesma coisa do 1.6, então nem vou mostrar para vocês. A gente tem a manivela do vidro elétrico, como vocês podem ver, tá? E tudo igual do 1.6, exatamente igual. A gente não tem vidro elétrico atrás. A gente sim tem cinto de 3 pontos, que era obrigatório já, tá? E basicamente é isso. A gente tem uma... Sentado ali atrás, a gente tem aquele espaço normal do Gol, tá? Como eu falei para vocês no outro vídeo. Com o pênalti que o visual desse aqui não agrada tanto. Por conta da falta do som original aqui, tá? Aquele som deixa aqui a visão panorâmica aqui do painel bem mais bonita. Ao passo que a gente vê o velocímetro aqui marcando 240 também dá uma impressão maior de velocidade, de agilidade, é bem bacana. Mas via de regra a gente tem o mesmo carro, tá, pessoal? Luz de teto em 3 posições, normal, tudo normal, tá? Mostrar para vocês agora ali o porta-mala, bem rápido, e a gente já vai lá pro motor, que lá sim a gente tem muita diferença. Então, pessoal, já aqui no porta-mala, como vocês podem perceber, a gente tem a abertura através da chave, tá? Lembrando que a gente tem chave canivete nesse modelo. A gente não tem alarme, mas tem travas elétricas, tá? Porta-mala característico do Gol, como vocês podem perceber aqui, tá? Carro bem novinho. Com o detalhe que essa tampa é bem menor, assim como aquele 2021 que eu mostrei para vocês, por conta do cinto de 3 pontos, tá? Foi adicionado toda essa parte aqui, também dos ganchos de fixação para cadeirinha, que era obrigatório nessa linha. Então, a partir do geração 8 já foi adicionado isso na linha, tá, pessoal? Mas como vocês podem perceber, é um carro bem novinho, tá? Um carro que, como a gente pode esperar de um 2022. Lembrando que esse carro está disponível para venda, tá, pessoal? É um carro 2022 no valor de tabela, que deve estar uns 55 mil reais por aí, tá? Carrinho com 40 mil quilômetros rodados e um carro aprovado na nossa vistoria, tá? Como vocês podem perceber aí. Vou deixar os detalhes de contato na descrição. Vou mostrar para vocês agora a grande diferença que está lá no motor. Pessoal, abrindo o capô aqui. Aqui sim a gente tem a grande diferença das versões, tá? Assim como tinha no 1.6 que eu mostrei para vocês, aqui a gente tem um carro 1.0. É um carro lacradinho, como vocês podem perceber, todos os selinhos originais, tá? E aqui a gente tem a versão 1.0, pessoal. Como vocês podem perceber, é um motor extremamente menor, tá? Aqui a gente tem o calço do motor, é um calço hidráulico, tá? A gente tem óleo aqui dentro.
por conta da vibração dos 3 cilindros, que é muito maior, tá? E a gente tem essa curiosidade aqui. Essa peça, esse suporte, olha o tamanho dele, pessoal. Justamente por conta da falta de um cilindro que viria aqui, tá? Como a gente tem 3 cilindros, a gente tem um motor bem menor de largura. Logo, toda essa peça que vocês estão vendo aqui, ó, é um suporte que foi adicionado para entrar aqui no cofre do motor e posicionar o calço aqui na estrutura, onde tem que ser. Então, via de regra, pessoal, ficou um carro extremamente bom de dar manutenção aqui nas correias, como vocês podem perceber. Olha o tamanho do espaço que a gente tem para ter acesso, tá? Tirando aqui o calço, tirando esse suporte, a gente tem um espaço excepcional aqui, tá? Que a gente não encontra em carro nenhum. No cofre do Gol, esse motorzinho 3 cilindros ficou extremamente pequeno para o tamanho do cofre, tá? Como vocês podem ver, a gente tem muito espaço mesmo, tanto aqui quanto aqui, como vocês podem ver. E aqui é um lugar de manutenção comum, tá? A gente tem as correias, a correia dentada que fica aqui dentro. É uma correia extremamente reforçada, tá, pessoal? É feita para rodar 120 mil quilômetros em uso rodoviário ou 4 anos, mas é uma correia extremamente reforçada. Aqui a gente tem sim um motor mais moderno, então por consequência um motor mais caro de dar manutenção. Uma troca de correia aqui fica bem mais cara do que uma troca de correia do 1.6, tá? Aqui a gente tem um rolamento guia também, não é só o esticador da correia, a gente tem também um rolamento guia que vai ali embaixo, tá? Então junto com a correia a gente tem 2 rolamentos para serem trocados aqui. Então, por consequência, fica uma correia mais cara de ser substituída, tá? Mas nada muito assustador. E a gente tem a curiosidade de ter uma correia aqui também, pessoal, ó, que vai debaixo da caixa do filtro de ar aqui, ó, basicamente aqui, tá? É uma correia da bomba d'água. É uma correia dentada também, mas uma correia bem menor, tá, pessoal? Também é substituída como quando é efetuada a troca da correia dentada, mas é uma correinha bem pequena e mais barata também, tá? Mas, como vocês podem perceber, fica uma manutenção um pouco mais cara do que 1.6. O óleo, a gente utiliza o mesmo óleo do 1.6, 5W40, tá? Um óleo mais moderno, um óleo dos motores mais novos, de uma boa marca, 5W40. Aqui também a gente tem o filtro de ar, aqui embaixo, pessoal, dessa capa, que como vocês podem ver ficou de fácil acesso, tá? Os parafusos aqui saem fácil, ao passo que no up, essa parte aqui que vocês estão vendo, esses parafusos ficavam escondidos embaixo da churrasqueira aqui, então tinha um acesso bem mais difícil. Lembrando também que essa capa toda sai para retirar desses parafusos aqui, tá? Mas também é um filtro de ar mais caro em relação ao 1.6, tá, pessoal? A gente tem uma capacidade de óleo do cárter aqui desse motor que vai meio litro a menos do que o 1.6, tá? O que já dá uma diferença aí de uns 20 e poucos reais. Mas essa diferença logo é consumida no filtro de ar e no filtro de óleo dele também, que é diferente, um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Externamente, como vocês podem ver, a gente tem 2 correias, tá? A gente tem a correia do alternador aqui, como vocês podem ver, que deixou de ser uma correia elástica, que no 1.6 a gente tem uma correia elástica, ou seja, a correia não tem regulagem, ela entra na pressão, tá, pessoal? É necessário uma ferramenta para colocar a correia e ela entra na pressão. O que isso muda, Igor? Lá, pessoal, qualquer pedrinha, qualquer coisa que entra no vão das correias aqui, muito facilmente a correia é cortada, porque ela não tem o movimento do tensor como esse aqui tem, tá? A regulagem do tensor aqui, nesse parafuso que vocês estão vendo, tá?
Então esse tensor dá uma flexibilidade maior na correia. E qualquer coisa que entrar no vão é compensado por isso, tá? E basicamente a gente tem isso, pessoal. É um motor muito moderno, um motor que trabalha com dois eixos, tá? Não é um motor... Aqui a gente tem 3 cilindros, 12 válvulas, é como se fosse um 16 válvulas, tá? Ao passo que o 1.6 é um motor, como eu já falei para vocês, mais fácil de dar manutenção, 8 válvulas, apenas um eixo, tá? Não que esse aqui seja difícil, entendam o que eu quero dizer, é um motor muito confiável, de mecânica muito fácil de fazer, tá? Hoje em dia a gente tem profissionais qualificados em basicamente todo lugar do Brasil, tá? Peças extremamente fáceis de encontrar, só que sim, tem um preço mais elevado de manutenção em relação ao 1.6, por ser um motor mais moderno, tá? Quando a gente fala daquele 1.6 MSI, o EA 111 ainda, tá? Do 8 válvulas. Lembrando que o 1.6 EA 211, que sai agora na linha da Saveiro nova, já é um motor de 16 válvulas, basicamente é esse mesmo motor com um cilindro a mais, tá? E basicamente a gente tem isso, pessoal. Um motor bem moderno, muito confiável, tem 80 cavalos na gasolina e 84 no álcool, tá? O que eu posso falar para vocês que muda? A relação de câmbio aqui é bem mais curta do que no 1.6. Lá a gente tem um câmbio extremamente longo, como eu falei para vocês, justamente para dar economia. Aqui não, que a gente tem um câmbio curto, a gente tem um câmbio, digamos que na proporção ideal, tá? Para extrair desempenho desse motor. É um motor bem eficiente, ele anda muito para 1.0, tá, pessoal? Mas a diferença em relação a 1.6 é muito grande, tá? Eu posso falar para vocês que apesar você vai pensar, dá diferença de 20 cavalos só. O outro tem 104, esse tem 84 no álcool. Mas a diferença parece ser muito mais, tá, pessoal? Não que seja ruim, é um motor excelente, tá? Desempenha muito bem, mas se você já andar com o ar-condicionado ligado, ele já sente mais, tá? E a gente fica sempre sem aquele degrauzinho a mais caso aconteça alguma emergência numa ultrapassagem ou algo do tipo, de poder reduzir uma marcha ou até 2 marchas, assim como acontece no 1.6, por conta do câmbio ser muito longo, tá, pessoal? Mas, via de regra, é um carrinho que anda muito bem. Ele anda de quinta, basicamente, com o ar desligado, você consegue andar com ele de quinta em praticamente toda situação, tá? Muitas ultrapassagens você consegue fazer de quinta marcha, justamente porque ele fica ali numa rotação um pouco mais elevada, então o motor já tem maior potência, tá? A gente consegue andar desde 80 por hora nele de quinta até 100 por hora ele tendo força, ao passo que o 1.6 andando a 80 por hora ele já fica com uma rotação muito baixa em quinta marcha, então falta um pouco nessa situação, tá, pessoal? Mas via de regra é um motorzinho que responde muito bem, anda muito bem e extremamente econômico, tá? Ele dá um pouquinho de diferença em relação ao 1.6 de economia, tá? É um pouco mais econômico, mas muito pouco. Lembra que eu ressaltei para vocês que a economia do 1.6 ela é assustadoramente boa, tá? É muito positiva a economia daquele motor. Então, pode ser que andando em uma rodovia de velocidade 100 por hora, 110 por hora, o 1.6 possa até ser um pouco mais econômico. Mas para a nossa realidade, andando aí em um uso misto de 60 por hora até 100 por hora, esse aqui é um pouco mais econômico. Mas lembrando que a gente está falando do Gol geração 8, um carro extremamente econômico, pessoal. Mas esse carro sim é possível fazer mais de 20 km por litro nele na gasolina. E no álcool ele vai beirar aí possivelmente até uns 15 km por litro também, tá? Igor, qual dos dois você prefere?
o 1.6, sem dúvida, tá, pessoal? Não que esse aqui seja ruim, jamais. Esse aqui é excelente, mas o desempenho do 1.6 é, assim, extremamente positivo para um carrinho leve. A gente está falando aqui de um carrinho de 1.000 quilos apenas. Então, esse motor muito moderno desempenha muito bem. O 1.6, mesmo não sendo tão moderno, desempenha mais ainda por conta de ser um carro bastante leve, aquele motorzinho 8 válvulas, como eu falei para vocês. Mas, para quem quer economia, aqui está uma excelente opção, tá? Lembrando que é um carrinho na faixa de 55 mil, ano 2022, ele está disponível para venda, tá, pessoal? Só que vende muito rápido. Então, se você tem interesse, já pode entrar em contato aí na descrição, mas é um carro que vende muito rápido. E basicamente as diferenças eram essas que eu queria mostrar para vocês. E nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar ele com outras pessoas. Aquele seu amigo que está querendo comprar um carro popular de hoje em dia e está em dúvida se o Gol ainda vale a pena, mesmo tendo saído de linha. E vale demais, tá, pessoal? Aqui a gente tem um carrinho extremamente bom, tá? Extremamente confiável e num custo-benefício bem bacana, tá? Ao passo que comparando com a concorrência, aí a gente já está falando com carros de mais de 60 mil. Aqui a gente tem um carro na faixa de 55 mil, um carro praticamente zero, ano 2022, tá? Então é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem com mais uma avaliação completa. Um grande abraço e até a próxima.